Olá, neste Cidadania eu vou conversar com Jaqueline Wendland. Ela que é uma psicóloga, professora da Universidade de Paris 5 e é especialista na fase chamada de primeira infância, que vai da concepção aos 6 anos de idade da criança. Obrigada, Jaqueline, pela sua presença aqui em nosso programa. Obrigada a você. Bom, Jaqueline, a gente vai conversar hoje sobre o tema epigenia, né, que é o desenvolvimento, que é a questão, a influência das emoções da mãe na gestação da criança e as consequências disso na vida da criança no futuro. É isso mesmo? A epigenética, ela trata da interação, na verdade, entre o patrimônio genético da pessoa, né, o que cada um de nós traz como bagagem, e a interação que vai haver com o ambiente, né? Ou seja, como o ambiente pode mudar o que deveria acontecer pela nossa carga genética, né? Quer dizer, seríamos mais ou menos programados para desenvolver uma doença ou ser mais calmos ou mais agressivos, e na verdade o ambiente pode interagir com os genes, né? Pode modificar a maneira como esses genes vão se manifestar ou não. De uma certa maneira, isso é epigenética. Esse ambiente é dado, obviamente, pelas pessoas, pelas contingências de vida e pelas emoções também? Exato. Então, a gente vai falar muito, está falando muito agora nessa questão da epigenética, porque muitas pesquisas mostram hoje que a influência, né, do que a mãe vive, o que ela come, o que ela pensa, as emoções que ela vive, que ela sente durante a gravidez, vão ter um impacto não somente na experiência da gravidez, né, uma experiência imediata, mas podem ter efeitos a muito longo termo, né, na verdade. Então, o desenvolvimento cognitivo da criança, o desenvolvimento emocional, desenvolvimento psicomotor, né, a gente sabe que isso começa já muito cedo, desde a concepção. É por isso que a gente tenta, hoje em dia, melhorar a qualidade de vida, né, da mãe e da criança já dentro do útero, na verdade. Desse ponto de vista, então, aquelas, digamos assim, aqueles que se consideravam antes mitos, né, das mulheres mais velhas, de nossas avós, de que os sustos, as emoções muito fortes vividas pela mãe, sim, influenciavam no bebê, podiam gerar algumas consequências. Isso, então, está comprovado cientificamente? Sim, exatamente. Na verdade, toda essa sabedoria antiga, né, na verdade, desde a Grécia Antiga, Hipócrates, né, já se sabia que a vida emocional da mãe durante a gravidez, né, tem um impacto, né, no desenvolvimento do feto, da criança. E isso era todo mundo sabia isso, na verdade. Fazia parte dessa sabedoria comum, né, quer dizer, popular, né, poderia se dizer. E isso, hoje, os estudos que se fazem, né, sobre, por exemplo, estresse pré-natal, sobre a depressão pré-natal, sobre a ansiedade pré-natal, né, e influências sobre a qualidade de vida da criança, como o parto vai ser, né, quer dizer, a gente sabe que tudo isso tem uma ligação e é comprovado cientificamente, né? Dentro disso, essa teoria do parto humanizado, que é uma coisa mais recente, que é também uma volta ao parto tradicional, ao parto natural. Pode ajudar nesse bom desenvolvimento da criança também? Claro, com certeza. Porque o que se sabe, por exemplo, assim, uma mãe que esteve muito estressada durante a gravidez, né, a gente sabe que, por exemplo, o feto vai ter um crescimento menor, né? Por exemplo, ele vai já nascer, às vezes, com um peso inferior. Ele pode nascer com o perímetro craniano, né, do crânio, que é menor. A mãe tem mais chance de ter um parto prematuro também. Tem mais chance de ter um parto com dor, um parto difícil, né? Tem mais cesarianas quando tem estresse durante a gravidez, por exemplo. Então, a gente sabe que tudo isso vai ter uma influência, né, para a vivência dessa criança e também da mãe, da relação mãe-criança, né? Do vínculo mãe-criança vai ser afetado por isso aí. Uma mãe que foi muito estressada ou que teve deprimida durante a gravidez é uma mãe que vai ter mais dificuldade para se apegar na criança, por exemplo, né? Para se apegar, para desenvolver esse apego. E a criança vai sentir isso, né? E ela também talvez vai ter mais dificuldade para fazer vínculo com essa mãe que do ponto de vista emocional não estava
completamente tranquila, né? Não E tava... esse vínculo ou essa falta de vínculo nesses primeiros momentos de vida, até antes da vida, né, extra... Sim, a gente fala de fora, apego pré-natal, né? Isso hoje é um conceito que existe, né? Antes se falava só em apego no pós-natal, né? Depois que a criança nasceu. Mas hoje a gente faz estudos sobre apego pré-natal, é o apego ao feto, né? Que é o fato já de pensar na criança, de antecipar, né? Como é que vai ser essa criança, de investir, né, afetivamente essa criança e proteger ela também, porque uma mãe que é apegada ao seu feto, né, seu futuro bebê, é uma mãe que vai comer melhor, que vai dormir, que vai ter uma higiene de vida, né, que vai fazer tudo para preservar a saúde dessa criança. Esse debate ele foi travado dentro da semana de valorização da infância e cultura da paz. Né? O que isso a gente pode transportar, ou a gente pode tirar daí de lição, de ensinamento, para um país que vive um momento de tão alto nível de violência, principalmente entre as crianças, né? Com processos de bullying, com processos de brigas em escola e com a violência criminosa mesmo, entre já crianças a partir de 10 anos, 12 anos e um nível de criminalidade tão grande na infância e na adolescência. Então, nós acreditamos, com esse evento, nós acreditamos que, na verdade, o investimento na primeira infância é essencial, né? E tem que melhorar a qualidade de vida da mãe, da criança, da família, durante esse período que é crucial, na verdade, para o desenvolvimento, né? A ideia desse evento é justamente de mostrar que, se nós investirmos na primeira infância, nós teremos uma sociedade melhor, né? Porque muito dessa violência que tem hoje, que não é só no Brasil, né? Aliás, no mundo todo, né? Tantas guerras, tantos atentados, terrorismo e problemas de violência em geral, isso provavelmente vem também de um sentimento de insegurança, né? De valores que foram perdidos, da família, né? E problemas, como a gente estava falando, de vínculo, né? Quer dizer, uma pessoa que é apegada, uma pessoa que se sente em insegurança afetiva, não é uma pessoa que vai se tornar violenta, né? A gente sabe que todas essas pessoas que vão terminar, enfim, bandidos, terroristas, enfim, são pessoas que não tiveram, na maior parte do tempo, uma infância com segurança, né? Então, eu falo de segurança afetiva, claro, e também segurança material, né? O mínimo de... Né? De condições de vida. De condições de vida. Então, de vida. É óbvio, né? E isso é o cimento de uma sociedade que é sadia, né? É esse sentimento de segurança afetiva, segurança material também, né? Tem que ter um mínimo de condições para poder, né? Os pais conseguem, né? Dar esse mínimo, né? Para a criança. Uma criança que tem esse apoio afetivo, que tem essa segurança afetiva, ela vai realmente, mesmo que ela seja de uma família, vamos fazer uma comparação, muito pobre, muito desprovida materialmente de recursos, mas que tenha esse grande laço afetivo. Ela tem, de fato, menor probabilidade de ter problemas emocionais futuros do que uma criança que tenha grandes condições materiais, mas que não tenha esse laço afetivo? Com certeza, com certeza. Isso muitas pesquisas mostram que o que a gente fala de apego seguro, né? Quer dizer, esse laço afetivo que transmite segurança, que dá essa segurança de base para a criança, é algo protetor, né? A gente fala muito de resiliência, né? Você vê que é algo que mesmo você tendo um ambiente desfavorecido, uma família, né, com dificuldades materiais importantes, o fato de ter um vínculo afetivo seguro é protetor, é um fator de resiliência para essa criança que com certeza vai ter melhores bases, né, para poder estar em relação com outras crianças, com outros adultos, né, porque o modelo de relação que você constrói com a sua mãe, com o seu pai durante a criança, é um modelo de relação que vai continuar, que você vai continuar utilizando, né, nas suas relações mais tarde, né? Então, uma criança que vai brigar muito na escola, provavelmente é uma criança que também não está segura em casa, né, que talvez tenha conflitos também em casa, e é uma criança que vai talvez brigar, que vai ser violenta, que vai ter mais dificuldades na escola também, né, do ponto de vista cognitivo. Então, a gente sabe que o apego seguro, né, esse apego de base, é um fator de proteção e de resiliência.
Essas marcas imprimidas na criança nesses 6 primeiros anos, quer dizer, na vida intrauterina e nesses 6 primeiros anos, elas são realmente a base, elas são indeléveis. Quer dizer, se a criança tem aí uma primeira infância sadia, segura e amorosa, ela está resguardada, digamos assim, em uma grande parte, obviamente, de problemas mais graves na frente? Digamos que é uma criança que vai ter, assim, a gente fala, a sua bagagem é mais sólida, né? Digamos assim, ela tem na sua mala, né, de viagem, de vida, né? Ela tem mais, digamos assim, instrumentos para se defender, né? E para sobreviver, para ser mais feliz, talvez, né? Ela vai ter nessa bagagem dela mais do que uma criança que viveu nesses primeiros anos de vida uma vida mais, enfim, insegura, né? Com mais dificuldades. Então, claro, não é uma vacina, né? 100% garantido. Exato, não existe isso, né? Você não pode controlar o futuro de uma pessoa, você não pode saber o que vai acontecer, né? Pode acontecer mil coisas, né, numa vida. Mas o fato de ter vivido uma primeira infância sólida, né, com bases seguras, né, você sabe que é como o alicerce, né? É a base, né? Então você constrói em cima de algo seguro. Enquanto que quando esse alicerce, né, quer dizer, você está numa... né, algo que não é sólido, aí, claro que qualquer coisa que acontece depois, né, os acidentes da vida, vamos falar assim, esses acidentes da vida vão ter consequências mais graves para uma pessoa que não tem essa base, né, sólida. Como é que está? Quer dizer, a gente não tem no Brasil um nível de assistência razoável ainda para as mães, né? A gente tem pouca creche, a gente não tem creche para todas as crianças, a partir dos 4 meses, que é o período que as mães têm de licença na iniciativa privada. Então, a gente não tem onde elas deixarem essas crianças em nível de segurança. A pré-escola também não está garantida totalmente para todas as crianças até os 6 meses, aos 6 anos. Como é que a gente lida com essa situação, essa realidade social brasileira, que é desfavorável à mãe e à criança, e essa situação de violência social do país? Digamos assim, eu acho que um bom investimento, né, se a gente pudesse falar assim, o que poderíamos fazer, né, para melhorar essa sociedade e a qualidade de vida, né, das crianças, dos pais, das famílias na primeira infância, seria já melhorar a qualidade do acolhimento, né, da criança na creche, nas escolas maternas. Isso é uma questão fundamental, né? Isso passa, assim, a meu ver, pela formação das pessoas, né? Eu acho assim, as pessoas, os atendentes de creche, as pessoas que vão trabalhar em escolas maternas com crianças pequenas, têm que ter uma excelente formação, porque é a fase, justamente como a gente está falando, que é essencial, é crucial para o desenvolvimento posterior da criança. Então, tem que investir muito em informação, informação, supervisão, né? Essas pessoas têm que ter, claro, tem que ter à disposição também, né? Creches e boas escolas maternas com material, mas não é só material, né? Não é só uma questão de vamos abrir creches, lugares, vagas, né? Não é só uma questão de ter vagas. O principal para mim, eu acho que é a formação do pessoal que vai trabalhar com essas crianças, que tem que ter um bom conhecimento de desenvolvimento infantil, como trabalhar com a criança, como gerar, quando a criança está com raiva, faz uma crise, como favorecer uma relação segura com a criança, menos violenta, justamente, como prevenir problemas de sono, problemas de alimentação, porque tudo isso é nessa idade aí. E as mães? Assim, a gente não tem um curso para mães, né? Pois é. Até em algumas escolas, muito antigamente, tinham os cursos de puericultura, mas não tem curso para mãe. Como é que você faz com uma mãe que está estressada efetivamente, que está trabalhando, que está insegura materialmente, que muitas vezes está numa relação afetiva insegura, né? A gente tem no Brasil o caso de muitas adolescentes ainda, muito caso de gravidez na adolescência. Como é que você dá para essa mãe algum nível de formação, algum tipo de orientação? O que o Estado brasileiro pode fazer nesse sentido? Olha, eu acho que existem iniciativas já, né, para melhorar a informação das mães, né? Eu acho que hoje as mães sabem que é importante, né, que a criança tenha uma boa educação, que tenha segurança, que se sinta, né? Eu vejo que, claro, tem muitas mães que não vão ter isso aí, essa situação de segurança com o companheiro, né, com o pai da criança, segurança material também. Claro, não se dá para ensinar a ser mãe, né? Quer dizer,
para retomar a sua questão, não tem como ensinar, fazer aula de mãe, assim, né? É difícil, né? Mas você pode informar, você pode estar à disposição das mães, né? E eu acho que esse trabalho, assim, que é muito de base, né? Essas unidades básicas de saúde, que ali tem que ter pessoas formadas para orientar as mães, para dar segurança para as mães, para favorecer o vínculo da mãe com a criança, favorecer o aleitamento, favorecer a comunicação precoce, que a mãe conversa com a criança, tem empatia com a criança. É isso que, na verdade, vai melhorar o resto. Ao mesmo tempo, se a gente sabe que a emoção sofrida pela mãe, ou vivida pela mãe, né, vai interferir, pode deixar uma marca muito forte nesse feto e depois nesse bebê, isso também não é uma carga indelével. Não, claro que não, né? Porque senão seria desesperador, né? Como perspectiva, né? A gente não pode pensar que tudo já está feito, né? Por exemplo, uma mãe que diz, não, eu fui deprimida, eu vivi uma gravidez ruim, então, bom, meu bebê está, né? Vai lá, o resto da vida dele, né? Já vai estar negativo, vai estar desfavorecido. Não é assim, porque sempre a gente pode, né, fazer, né, melhorar a situação de uma família, do vínculo da mãe com o seu bebê. Se as coisas não foram boas durante a gravidez, claro, não é uma coisa favorável, mas sempre se pode ajudar, né? E eu acho que tem que desenvolver no Brasil, que eu vejo, né, a minha experiência na França, serviços para mães e bebês, né, pais e bebês, né, de uma maneira geral, famílias, né? A gente tem muitas unidades de perinatalidade, de primeira infância na França, que ainda são coisas que não existem aqui no Brasil, né? Por exemplo, tem muito pouco psicólogo perinatal, psicólogo da primeira infância, ou pediatras, especialistas mesmo de primeira infância. Isso são coisas que deveriam se ensinar também na universidade, por exemplo, né? A gente fala sempre em mãe e bebê. A gente não fala na família, esquece que uma criança não é gerada por uma pessoa só, né? Claro. E a gente tem, no Brasil especificamente, um caso muito grande de ausência de pais, né? De ausência dos homens na família. A gente tem um país onde mais de 50% das famílias são chefiadas por mulheres. Qual a importância dessa presença paterna e como é que você pode orientar essa família? O que é que diferencia, por exemplo, a sociedade brasileira da sociedade francesa e que você tem lá uma presença paterna muito maior? Pô, com relação a, quer dizer, se a gente compara a França com o Brasil, né, é verdade que no Brasil tem mais famílias monoparentais, né, que a gente chama, né, e principalmente mães, chefes de família, né. Na França também é em torno de 1/3, né, 1/3 de famílias também, mas às vezes a criança pode viver com o pai, né, ou com o pai ou com a mãe, mas você vê que uma criança, né, de 3, né, de 3 crianças tem uma que vai morar com um só dos pais. E é óbvio que é uma questão de equilíbrio, né. Um pai pode talvez não morar junto com a criança, mas ver essa criança, né, de maneira regular, se investir, se implicar, né, na relação com a criança. E essa mãe que é sozinha, por exemplo, é óbvio que ela vai ter menos sentimento de segurança, né? A vida econômica dela vai ser mais difícil, porque é mais difícil ser mãe sozinha, né, do que ter 2 salários em casa do que um só. É mais difícil para ela poder conciliar trabalho, né, com a escola da criança, com horários de creche. Eu sei que isso é uma questão que a gente também tem na França, né, de poder... uma pessoa sozinha tem que se virar realmente sozinha, com às vezes 2, 3 filhos, vários filhos. Uma coisa que se discute muito nessa presença é a jornada de trabalho. Na França, a jornada de trabalho no serviço público é de 6 horas corridas, não é isso? Não, para as depende, mulheres. Depende. Pode ser mais que isso também, pode ser mais. Alguns países estão adotando uma jornada corrida de 6 horas ou 7 horas corridas. O que você acha? Isso pode ser uma política pública efetiva no sentido de fortalecer a família, como alguns países estão adotando? Você acha que isso seria viável no Brasil? Bom, depois, economicamente, eu não sei se é viável, mas o que se faz na França, por exemplo, as mães, em geral, trabalham o tempo da escola, né? Então, assim, por exemplo, a escola é das 8h30 às 4h30. Então, a mãe trabalha nesse período e a criança come na cantina da escola, né, ao meio-dia. Faz a siesta de tarde, dorme, enfim, as crianças, né, ficam, então, isso é a escola primária ou as creches também, é a mesma coisa, né? Creches, inclusive, pode ser até 18 horas, pode ser um período um pouco maior.
Então, é uma boa coisa, eu acho que é uma boa coisa, porque as crianças precisam ter tempo com os pais também, né? Não pode passar 10 horas numa creche, né? A creche é uma coisa boa, mas é a coletividade, né? E a criança precisa de relação em face a face, precisa de, né, relação mais individualizada. Então, se a mãe tem um tempo depois da escola, depois da creche, para ficar 2, 3 horas, pelo menos, com a criança, para brincar, para... Enfim, passar um tempo, né, com essa criança conversando, isso seria uma coisa boa, né? Mas depois eu não sei se é realizável do ponto de vista econômico, estamos né? tratando aqui dos aspectos psicológicos disso, desse ponto. Enfim, talvez uma boa coisa que, né, se as mães tivessem mais esse período né, de tempo com a criança, e não só recuperar a criança às 18 horas, 19 horas, passar 1 hora ou 2 à noite, a criança já vai dormir. E tem pouquíssimo tempo, né, para O que a epigenética nos traz de novo, além da constatação de que o que as nossas avós diziam era verdade? É verdade. Pois é. Nessa questão do trato com a criança na primeira infância. Eu acho assim, vem ressaltar ainda mais o que a gente já sabia, na verdade, né? E tem muitas pesquisas, assim, realmente com a genética que hoje assim, a gente conhece, já em útero, né? A gente toda a influência, né, da carga genética da criança e depois do ambiente, né? Tudo que a mãe vive, e também não só durante a gravidez, mas depois também, né, nos primeiros anos de vida. Então a epigenética ela vem confirmar, na verdade, muitas coisas que a gente sabe e claro, tem sempre mais progressos ainda nessa área. Essas novas relações familiares, as famílias só com a mãe, ou só com o pai, ou as famílias homoafetivas, as famílias onde às vezes não tem ninguém, a criança é criada pelos avós ou pela avó. Como é que ficam essas relações sociais hoje nessa influência na psique de uma criança tão pequena? Olha, isso é uma boa questão também, porque a gente não tem ainda muito recuo, né, como se diz, assim, uma perspectiva, né, para poder dizer o que acontece. Né? A família mudou muito, né? Nessas últimas, digamos, 2 décadas, né? Hoje, na França, por exemplo, há pouco, né, foi autorizado o casamento gay, né? O casamento homossexual. Então, assim, vai ter novas famílias, né? Que agora são reconhecidas, que sempre existiram, na verdade, né? Homossexuais sempre existiram, famílias monoparentais sempre existiram também. As famílias também com essas novas técnicas, né, de reprodução assistida, né? A gente não tem muito tempo assim de recuo, né, para poder dizer o que isso vai, como é que isso vai impactar, né, na vida da criança. Mas o que se sabe, para mim, né, para minha opinião pessoal, assim, é a saúde mental dos pais que conta mais. Por exemplo, você viver só com a sua mãe e a sua mãe tem uma boa saúde mental, pode ser uma família muito boa, muito feliz e ser monoparental, ou homossexuais, mas que tem uma boa cabeça, né? Que tem uma saúde mental, né? De boa qualidade. É isso que importa mais do que como a criança foi concebida, ou, né? Ou enfim, ou se só tem o pai, ou se só tem a mãe, ou se os pais são homossexuais ou não. O que importa, é claro, ter esse amor, né? Quer dizer, a criança foi desejada, né? Tem pais que estão presentes, né? Que estão implicados no desenvolvimento da criança, na educação da criança, e com saúde mental. Para mim é o principal, né? E depois o resto, né? As famílias evoluem, né? Eu não tenho certeza que as famílias tradicionais de um século atrás, que seriam muito melhores, né, para as crianças, com a educação, enfim, não tenho certeza que isso realmente era melhor do que a gente tem hoje. Então, o que a gente precisa investir hoje é em treinamento e instituições que realmente garantam essa segurança para a criança. Capacitação de pessoal, eu acho que isso é a primeira meta, né? Então, investir muito em educação, né? Não educação, claro, das crianças, mas também das pessoas que vão cuidar das crianças, né? Dos cuidadores, dos educadores, dos professores. Já começa assim, o pessoal da maternidade, né? O pessoal da creche, o pessoal da escolinha materna, da escola primária. Isso, para mim, acho que é a meta número 1, assim. E isso não é uma coisa assim tão cara, né? Quer dizer, do ponto de vista... É mais barato do que construir prisão. Exato. Custa menos do que construir, né, enormes, enfim, prédios ou prisões, como você diz. E, né, formar pessoas não é assim tão caro, né? Você tem bons profissionais que podem transmitir
Isso é uma questão de treinamento, né? E não precisa tanto equipamento, não precisa comprar máquinas caras, não precisa, né? Você tem que ter simplesmente pessoas que venham formar, né? E que tenham uma boa formação universitária também. Eu acho que isso é a meta número 1, né? Isso é algo totalmente realizável, do meu ponto de vista. Obrigada, Jaqueline, pela sua presença aqui no Cidadania. Obrigada a você. Bom, neste Cidadania, eu conversei com Jaqueline Wendland, que é psicóloga, professora da Universidade Paris 5, especializada na fase chamada de primeira infância, que vai da concepção até os 6 anos de idade da criança. Agradecemos a sua companhia. Se você quiser mandar qualquer sugestão, entre em contato conosco pelo telefone 0800 612211. E para rever este programa ou qualquer outro de nossa programação, acesse o site www.senado.leg.br/TV. Muito obrigada e até o próximo Cidadania.